Eu sou o Alfredo Velker e nesse vídeo aqui eu vou falar como funcionamos. Então, estímulos externos. Estímulos externos, então, são os fatos, comportamentos, pessoas, enfim, qualquer estímulo pode ser sentidos pelos nossos meios de interação com o ambiente. Então, sinestésico, que é tato, olfato e paladar, na PNL, na hipnose ericksoniana, nós só falamos isso como sinestésico. Toda vez que falar sinestésico é tato, olfato e paladar. E daí temos o sentimento de audição, temos a audição, que é muito importante, e temos a visão. Então, todos nós funcionamos e nós temos filtros. Então, dependendo de qual ferramenta dessa nós desenvolvemos mais, nós percebemos e nós vamos comunicar mais nesse canal preferencial. Então, o homem, como que o homem gosta de um carro ou gosta de uma mulher? Pela visão, é o que ele vê. O que ele vê excita ele e cria aquela energia que Freud chamava de catexia. Catexia é a energia que move a vida, move o mundo, é a energia sexual. E quando ele vê um carro também, ele vai ver, é o que ele está vendo. Agora, uma mulher, o que estimula uma mulher? Principalmente, a mulher também se estimula pelo que ela vê, mas pelo que ela ouve. Então, o que ela ouve, quando um homem fala o que ela gosta, daí ela vai se sentir tocada, daí ela vai sentir essa energia se manifestar nela. Então, por isso que o homem olha para a mulher e vê ela, acha ela bonita, mas a mulher fala assim, diz que me ama, você me ama? Elas vivem repetindo, tanto nos filmes, nos desenhos, em todas as questões existe essa percepção, porque a mulher é mais auditiva. E tem pessoas que são sinestésicas. Então, tem pessoas que gostam, toda vez que está falando com você, ele gosta de ficar te encostando, tocando em você. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas. Tem pessoas que, quando elas estão falando, se ela é visual, ela fala assim, ei, olha para mim. Se ela não é visual, ela fala com você, mas olhando para os lados, olhando para baixo, olhando para cima, e está falando. E na cabeça dele está entendendo que você está entendendo o que ele está falando. Quando a pessoa é visual, ela não aceita conversar com outra pessoa sem que ela esteja tendo contato visual. Então, esse contato visual para a pessoa que é visual é muito importante. E para a pessoa que é auditiva, ela não precisa olhar, ela precisa só ficar escutando. Ou que a outra pessoa estiver escutando ela, tá bom, não precisa nem estar olhando para mim. Tem criança que quando as crianças são muito mais autênticas, então quando você está falando com ela, se você não tiver, ou ela está falando com você e você não está prestando atenção, não está olhando para ela, ela pega no seu rosto assim e vira para ela. Porque ela quer que você esteja olhando ela enquanto ela está falando. Então, é uma criança visual. E se a pessoa está falando e está tocando você, é uma pessoa sinestésica. Então, existem esses 3 tipos de pessoas. Então, quando a gente vai fazer hipnose, a gente tem que entender, saber como eu sou e como é a outra pessoa. Porque tem muitos hipnotizadores, se vocês olharem na TV, Fábio Puentes, aquele japonesinho lá, está passando por uns problemas agora, eles vão e eles encostam, eles tocam em você. Mas se for alguém que não aceita toque, ele não vai entrar em transe profundo, por causa que isso vai quebrar. Então, por isso que tem que ter esse conhecimento ou esse entendimento. E nós temos filtros que vão distorcer, vão omitir ou vão generalizar. Então, como esses filtros? Como funcionam esses filtros? Distorção.
essa informação adicionada, quando recebemos a comunicação, inserimos nossas próprias opiniões e ideias sobre a informação recebida. Por exemplo, se vem alguém e está falando, agora nós temos o Lula e o Bolsonaro, duas discussões. E alguém fala assim, o Lula fez um monte de coisa errada. Se a pessoa é bolsonarista, ela aceita imediatamente. Se ela é Lula, ela vai falar, não, ele está falando isso porque ele está mentindo. Então daí a pessoa está distorcendo o que ela está escutando. Se o cara fala assim, o Bolsonaro é ruim, e ele acredita que o Bolsonaro é bom, daí ele vai falar, a pessoa está mentindo. Se ele fala assim, o Bolsonaro é bom, e ele acredita que o Bolsonaro não é bom, ele vai falar, ele está falando porque ele não sabe os argumentos, então ele também vai distorcer. Então, distorção é uma opinião que nós damos a respeito de alguma coisa sem procurar saber, ou sem buscar, ou sem entender mais, ou sem discutir isso. Então, automaticamente a gente distorce e fala, não, é assim. E daí você pode entrar na discussão, como pode não entrar. Mas nós temos essa capacidade de distorcer. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de jiló, de cebola, sem nunca ter experimentado. Porque algum dia alguém falou que é ruim, então quando alguém fala, jiló é maravilhoso, jiló frito. Eu tenho um vídeo também que fala que eu ensino a fazer sashimi de jiló. Chega a encher a boca de água, tão gostoso que é. Por que eu inventei isso? Porque minhas filhas não comiam jiló, não comiam berinjela. E daí eu peguei e falei, vou fazer igual faz sashimi, porque eu sabia elas gostavam de sashimi. E daí, maravilhosamente, virou cardápio nosso. Por quê? Porque eu quebrei uma distorção, porque antes havia uma distorção. Porque se tem alguém que emite uma opinião, mas você respeita muito essa pessoa, você ama essa pessoa e você gosta da pessoa, você não questiona ela, você simplesmente acredita sem nem saber se é verdade ou não. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado por quem a gente admira. Tanto que vocês podem ver os influenciadores. Eles podem fazer coisa certa ou fazer coisa errada. Quem segue eles não vai querer nem saber, vai seguir e fazer a mesma coisa sem nem pensar no caráter, na honestidade. Então isso é distorção. Omissão é o processo que exclui certas partes da experiência. Então é omissão. Omissão é mais ou menos como se fosse um bloqueio da mente. Você teve um acidente ou foi humilhado em público, então você vai omitir esse processo, vai esquecer, não vai entrar na questão e vai passar a evitar esses ambientes ou esses assuntos ou essas comidas. Eu lembro que uma vez eu fui num lugar e comi uma coxinha e tinha um negócio lá que eu não vou falar, senão vocês vão ficar um tempo sem comer coxinha. E daí, e esse lugar eu passava sempre em frente. Como eu não gostei daquilo, por um bom tempo eu nem mais enxergava aquele lugar, porque eu simplesmente omiti da minha mente, do meu cérebro, ou das minhas possibilidades. E assim, muitas vezes a gente bloqueia muitas possibilidades de ser feliz, de ter prosperidade, de ter sucesso, porque em algum momento isso não deu certo. Mas não quer dizer que isso é uma verdade, quer dizer que naquela situação, naquele momento, naquela época, talvez não era adequado, ou talvez fosse a melhor escolha. Não quer dizer que isso se torne para sempre. E daí nós vamos entrar no processo de generalização. É um processo associativo, natural ou de aprendizado, que pode limitar a experiência porque pode impedir a avaliação de todas as alternativas. Então, vamos pegar aqui. Você passaria descalço na brasa, Viviane? Sim ou não? Às vezes. Depende da situação. Você pisaria na brasa sem
descalça, a brasa assim, saindo fumaça, fogo, vermelhinho, igual de churrasqueira. Sim ou não? Não. Não. No princípio, não. Eu também não, nunca. Por quê? Porque esse é um aprendizado de generalização. Então, a maioria das pessoas não coloca a mão no fogo, nem no fogo do fogão a gás, nem no fogo da churrasqueira, e nem pisa na brasa. Porque nós generalizamos que o fogo, ou a brasa, é um plasma. E esse plasma causa dor. Então, o que nós vamos fazer? Nós aprendemos que tem que se afastar, não pode se encostar. Só que, para ver como o processo de generalização é tão forte, se você fizer 4 horas de hipnose, ou meia hora de hipnose, você vai passar, vai pisar na brasa, afundar o pé na brasa queimando e não vai queimar. Porque, como foi o processo de generalização? A maioria das pessoas tem medo do fogo porque uma vez elas queimaram ou numa vela, ou com palito de fósforo, ou com isqueiro. É só você pegar, dar esses 3 instrumentos perto de uma criança, vocês vão ver o que ela vai fazer. A primeira coisa que ela vai fazer é ir lá colocar o dedo. Não é assim? Não é? Isso. Então, só que ela aprendeu aquilo, ela omite e ela generaliza. Então, nunca mais ela vai botar a mão no fogo, porque ela aprendeu. A maioria das pessoas é assim. Só que daí a gente acaba fazendo coisas que não deveria, porque acha que não deveria. Então daí agora é uma tarefa para quem está assistindo, para quem está vendo. No meu canal, Alfredo Velker, YouTube, você coloca Caminhando sobre as Brasas. Daí lá você vai ver eu e minhas 3 filhas aqui no Espaço Diamante, passando em 10 metros de brasa viva descalça. Quando veio um cara do Recife dar esse curso aqui, que chama Firewalker, ou Caminhando sobre as Brasas. E nós fizemos o curso e a minha filha falou assim: pai, você tá louco. As pessoas vão queimar o pé e vão te processar, vão tirar tudo que você tem. Ixi, os cachorros estão brigando aqui do lado. Elas não queriam que eu fizesse. Eu falei, não, então vocês vão só para me ajudar, para receber, para servir o café para as pessoas e tal. Então veio 100 pessoas, 60, 100 pessoas, alguma coisa assim. E nós fizemos vários. E o que aconteceu? Na hora de passar, elas acabaram passando 2, 3 vezes. E tá a filmagem para vocês verem. Então, escreve Alfredo Velker, Firewalk, você vai ver eu passando e mais umas 60 pessoas passando em cima da brasa acesa descalço. A única pessoa que não passou é um cara que é doutor na universidade e que ele era muito cético e ele não acreditava. Foi a única pessoa que não passou. Porque às vezes o conhecimento demasiado nos limita. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente generaliza que algo é assim, a não ser que a gente quebre isso, nós vamos continuar limitando. Por exemplo, a hipnose vai ajudar a quebrar isso. Se quando você era pequeno e você tinha alguém de respeito que falou assim, todo rico vai para o inferno, e isso entrar na sua cabeça, o seu cérebro vai generalizar e vai dizer assim, todo rico é vagabundo, é ladrão e é sem vergonha. Quando que você vai ser rico ou quando que você vai prosperar? Nunca. Porque lá dentro do seu cérebro você generalizou que prosperar não te leva para o céu. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que entender que tem o processo de generalização no nosso cérebro. E às vezes a gente começa a fazer mapa das coisas que a gente não conhece a fundo ou não sabe totalmente, achando que aquilo é daquela forma. Então, por isso eu estou falando essa metáfora, essa experiência, para entender que existe muita generalização com relação a relacionamento, a ser feliz, a ter sucesso, a aprender, a ler livro, a ter coragem, a voar de avião,
dirigir, emagrecer, ser uma pessoa influente. Então, qualquer coisa que limita, quem limita é a gente mesmo, pelo processo de generalização. Eu sou assim, eu vou viver assim e eu vou morrer assim. Esse é o pior exemplo de generalização. Beleza? Então, vou encerrar mais esse vídeo.